Olá, pessoal do Aretejus, sejam bem-vindos. Tudo bom com vocês? E aí, como estão os estudos? Galera, vamos começar o terceiro episódio da Lei 12.288, que trata sobre o Estatuto da Igualdade Racial. Mas antes de começarmos, pegue seu café e sua água e vamos lá. Capítulo 4. Do acesso à terra e à moradia adequada. Seção 1. Do acesso à terra. Artigo 27. O poder público elaborará e implementará políticas públicas capazes de promover o acesso da população negra à terra e às atividades produtivas no campo. Artigo 28. Para incentivar o desenvolvimento das atividades produtivas da população negra no campo, o poder público promoverá ações para viabilizar e ampliar o seu acesso ao financiamento agrícola. Artigo 29. Serão assegurados à população negra a assistência técnica rural, a simplificação do acesso ao crédito agrícola e ao fortalecimento da infraestrutura e de logística para a comercialização da produção. Artigo 30. O poder público promoverá a educação e orientação profissional agrícola para os trabalhadores negros e as comunidades negras rurais. Artigo 31. Aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras, é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos. Artigo 32. O Poder Executivo Federal elaborará e desenvolverá políticas públicas especiais voltadas para o desenvolvimento sustentável dos remanescentes das comunidades dos quilombos, respeitando as tradições de proteção ambiental das comunidades. Artigo 33. Para fins de política agrícola, os remanescentes das comunidades dos quilombos receberão dos órgãos competentes tratamento especial diferenciado, assistência técnica e linhas especiais de financiamento público, destinados à realização de suas atividades produtivas e de infraestrutura. Artigo 34. Os remanescentes das comunidades dos quilombos se beneficiarão de todas as iniciativas previstas nessa e em outras leis para a promoção da igualdade étnica. Seção 2 da moradia. Artigo 35. O poder público garantirá a implementação de políticas públicas para assegurar o direito à moradia adequada da população negra que vive em favelas, cortiços, áreas urbanas subutilizadas, degradadas ou em processo de degradação, a fim de reintegrá-las à dinâmica urbana e promover melhorias no ambiente e na qualidade de vida. Parágrafo único. O direito à moradia adequada, para os efeitos desta lei, inclui não apenas o provimento habitacional, mas também a garantia da infraestrutura urbana e dos equipamentos comunitários associados à função habitacional, bem como a assistência técnica e jurídica para a construção, a reforma ou a regularização fundiária da habitação em área urbana. Artigo 36. Os programas, projetos e outras ações governamentais realizadas no âmbito do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social, SNHIS, regulado pela Lei 11.124, de 16 de junho de 2005, devem considerar as peculiaridades sociais, econômicas e culturais da população negra. Parágrafo único. Os estados, o Distrito Federal e os municípios estimularão e facilitarão a participação de organizações e movimentos representativos da população negra na composição dos conselhos constituídos para fins de aplicação do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social, FNHIS. Artigo 37. Os agentes financeiros, públicos ou privados, promoverão ações para viabilizar o acesso da população negra aos financiamentos habitacionais. Capítulo 5 do Trabalho. Artigo 38. A implementação de políticas voltadas para a inclusão da população negra no mercado de trabalho será de responsabilidade do poder público, observando-se, inciso 1, o instituído nesse estatuto. Inciso 2. Os compromissos assumidos pelo Brasil ao ratificar a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, de 1965. Inciso 3. Os compromissos assumidos pelo Brasil ao ratificar a Convenção número 111, de 1958, da Organização Internacional do Trabalho, OIT, que trata da discriminação no emprego e na profissão. Inciso 4. Os demais compromissos formalmente assumidos pelo Brasil perante a comunidade internacional. Artigo 39. O poder
público promoverá ações que assegurem a igualdade de oportunidades no mercado de trabalho para a população negra, inclusive mediante a implementação de medidas visando a promoção da igualdade nas contratações do setor público e o incentivo à adoção de medidas similares nas empresas e organizações privadas. Parágrafo 1º. A igualdade de oportunidades será lograda mediante a adoção de políticas e programas de formação profissional, de emprego e de geração de renda voltados para a população negra. Parágrafo 2º. As ações visando a promover a igualdade de oportunidades na esfera da administração pública far-se-ão por meio de normas estabelecidas ou a serem estabelecidas em legislação específica e em seus regulamentos. Parágrafo 3º. O poder público estimulará, por meio de incentivos, a adoção de iguais medidas pelo setor privado. Parágrafo 4º. As ações de que trata o caput deste artigo assegurarão o princípio da proporcionalidade de gênero entre os beneficiários. Parágrafo 5º. Será assegurado o acesso ao crédito para a pequena produção nos meios rural e urbano, com ações afirmativas para mulheres negras. Parágrafo 6º. O poder público promoverá campanhas de sensibilização contra a marginalização da mulher negra no trabalho artístico e cultural. Parágrafo 7º. O poder público promoverá ações com o objetivo de elevar a escolaridade e a qualificação profissional nos setores da economia que contem com alto índice de ocupação por trabalhadores negros de baixa escolarização. Parágrafo 8º. Galera, parágrafo 8º, 9º, foram incluídos pela lei número 14.553. Presta atenção para ver se o seu VADMEC está atualizado. Parágrafo 8º. Os registros administrativos direcionados a órgãos e entidades de administração pública, a empregadores privados e a trabalhadores que lhes sejam subordinados, conterão campos destinados a identificar o segmento étnico e racial a que pertence o trabalhador, retratado no respectivo documento, com utilização do critério da autoclassificação em grupos previamente delimitados. Parágrafo 9º. Sem prejuízo de extensão obrigatória a outros documentos ou registros da mesma natureza identificados em regulamento, aplica-se o disposto no parágrafo 8º deste artigo. A. Inciso 1. Formulários de admissão e demissão no emprego. Inciso 2. Formulários de acidente de trabalho. Inciso 3. Instrumentos de registro do Sistema Nacional de Emprego, SINE, ou de estrutura que venha a suceder-lhe em suas finalidades. Inciso 4. Relação anual de informações sociais, RAIS, ou outro documento criado posteriormente com conteúdo e propósitos a ela assemelhados. Inciso 5. Documentos, inclusive os disponibilizados em meio eletrônico, destinados à inscrição dos segurados e dependentes no regime geral de previdência social. Inciso 6. Questionários de pesquisas levadas a termo pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, ou por órgão ou entidade posteriormente incumbida das atribuições imputadas a essa autarquia. Artigo 40. O Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador, CODEFAT, formulará políticas, programas e projetos voltados para a inclusão da população negra no mercado de trabalho e orientará a destinação de recursos para seu financiamento. Artigo 41. As ações de emprego e renda promovidas por meio de financiamento para a constituição e ampliação de pequenas e médias empresas e de programas de geração de renda contemplarão o estímulo à promoção de empresários negros. Parágrafo único. O poder público estimulará as atividades voltadas ao turismo étnico com enfoque nos locais, monumentos e cidades que retratem a cultura, os usos e os costumes da população negra. Artigo 42. O Poder Executivo Federal poderá implementar critérios para provimento de cargos em comissão e funções de confiança destinados a ampliar a participação de negros, buscando reproduzir a estrutura da distribuição étnica ou nacional, ou, quando for o caso, estadual, observados os dados demográficos oficiais. Capítulo 6 dos Meios de Comunicação. Artigo 43. A produção veiculada pelos órgãos de comunicação valorizará a herança cultural e a participação da população negra na história do país. Artigo 44. Na produção de filmes e programas destinados à veiculação pelas emissoras de televisão e em salas cinematográficas, deverá ser adotada a prática de conferir
oportunidade de emprego para atores, figurantes e técnicos negros, sendo vedada toda e qualquer discriminação de natureza política, ideológica, étnica ou artística. Parágrafo único. A exigência disposta no caput não se aplica aos filmes e programas que abordem especificidades de grupos étnicos determinados. Artigo 45. Aplica-se a produção de peças publicitárias destinadas à veiculação pelas emissoras de televisão e em salas cinematográficas o disposto no artigo 44. Artigo 46. Os órgãos e entidades da administração pública, federal direta, autárquica ou fundacional, as empresas públicas e as sociedades de economia mista federais deverão incluir cláusulas de participação de artistas negros nos contratos de realização de filmes, programas ou quaisquer outras peças de caráter publicitário. Parágrafo 1º. Os órgãos e entidades de que trata este artigo incluirão nas especificações para a contratação de serviço de consultoria, conceituação, produção e realização de filmes, programas ou peças publicitárias, a obrigatoriedade da prática de iguais oportunidades de emprego para as pessoas relacionadas com o projeto ou serviço contratado. Parágrafo 2º. Entende-se por prática de iguais oportunidades de emprego o conjunto de medidas sistemáticas executadas com a finalidade de garantir a diversidade étnica, de sexo e de idade na equipe vinculada ao projeto ou serviço contratado. Parágrafo 3º. A autoridade contratante poderá, se considerar necessário para garantir a prática de iguais oportunidades de emprego, requerer auditoria por órgão do Poder Público Federal. Parágrafo 4º. A exigência disposta no caput não se aplica às produções publicitárias quando abordarem especificidades de grupos étnicos determinados. Título 3 do Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, SINAPIR, Capítulo 1, Disposição Preliminar. Artigo 47. Instituído o Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, SINAPIR, como forma de organização e de articulação voltadas à implementação do conjunto de políticas e serviços destinados a superar as desigualdades étnicas existentes no país, prestados pelo Poder Público Federal. Parágrafo 1º. Os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão participar do SINAPIR mediante adesão. Parágrafo 2º. O Poder Público Federal incentivará a sociedade e a iniciativa privada a participar do SINAPIR. Capítulo 2 dos Objetivos. Artigo 48. São objetivos do SINAPIR. Inciso 1. Promover a igualdade étnica e o combate às desigualdades sociais resultantes do racismo, inclusive mediante a adoção de ações afirmativas. Inciso 2. Formular políticas destinadas a combater os fatores de marginalização e a promover a integração social da população negra. Inciso 3. Descentralizar a implementação de ações afirmativas pelos governos estaduais, distrital e municipais. Inciso 4. Articular planos, ações e mecanismos voltados à promoção da igualdade étnica. Inciso 5. Garantir a eficácia dos meios e dos instrumentos criados para a implementação das ações afirmativas e o cumprimento das metas a serem estabelecidas. Capítulo 3 da Organização e Competência. Artigo 49. O Poder Executivo Federal elaborará Plano Nacional de Promoção da Igualdade Racial contendo as metas, princípios e diretrizes para a implementação da Política Nacional de Promoção da Igualdade Racial, PNPIR. Parágrafo 1º. A elaboração, implementação, coordenação, avaliação e acompanhamento da PNPIR, bem como a organização, articulação e coordenação do SINAPIR, serão efetivados pelo órgão responsável pela política de promoção da igualdade étnica em âmbito nacional. Parágrafo 2º. É o Poder Executivo Federal autorizado a instituir Fórum Intergovernamental de Promoção da Igualdade Étnica, a ser coordenado pelo órgão responsável pelas políticas de promoção da igualdade étnica, com o objetivo de implementar estratégias que visem a incorporação da Política Nacional de Promoção da Igualdade Étnica nas ações governamentais de estados e municípios. Parágrafo 3º. As diretrizes das políticas nacional e regional de promoção da igualdade étnica serão elaboradas por órgão colegiado que assegure a participação da sociedade civil. Parágrafo 4º. A Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, realizará a cada 5 anos
Pesquisa destinada a identificar o percentual de ocupação por parte de segmentos étnicos e raciais no âmbito do setor público, a fim de obter subsídios direcionados à implementação da PNPIR. Galera, esse parágrafo 4º foi incluído pela Lei nº 14.553, de 2023. Artigo 50. Os poderes executivos estaduais, distrital e municipais, no âmbito das respectivas esferas de competência, poderão instituir conselhos de promoção da igualdade étnica, de caráter permanente e consultivo, compostos por igual número de representantes de órgãos e entidades públicas e de organizações de sociedade civil representativas da população negra. Parágrafo único. O Poder Executivo priorizará o repasse dos recursos referentes aos programas e atividades previstos nesta lei aos Estados, Distrito Federal e municípios que tenham criado conselhos de promoção da igualdade étnica. Galera, é isso aí, chegamos ao final de mais um episódio. Se você chegou até o final e curtiu esse episódio, deixe seu like, compartilhe com seus amigos. Até a próxima, um forte abraço e tchau!